estamos aqui na realização da nossa escola bíblica dominical, transmitindo aqui online a nossa escola, e é um prazer ter você conosco, você que já tem acompanhado esse trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Hoje, pastor Roberto, com a oportunidade de estar aqui estudando mais um tema importante da nossa lição deste trimestre, segundo trimestre de 2020. Hoje estaremos estudando o tema dons de elocução. Nós temos neste trimestre estudado sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. E no que tange aos dons espirituais, conforme está registrado em 1 Coríntios capítulo 12, nós encontramos esses dons classificados de forma geral assim, a classificação geral destes dons, dividido em três partes importantes: dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Já estudamos na semana passada os dons de poder, não é isso? Estava aqui o pastor Antônio realizando esse estudo. No domingo penúltimo domingo, dons de revelação, e hoje nós estudaremos aqui sobre a questão do dom de elocução. Quais são os dons de revelação? São palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Dons de poder, estudado na semana passada, fé, cura, o curar e operação de milagres. E hoje, dons de elocução. Quais são eles? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Este é o nosso assunto desta manhã na Escola Bíblica Dominical. Esta aqui é a nossa quinta lição deste trimestre, 2 de maio de 2021. Desde já que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que possamos ser enriquecidos espiritualmente nesta manhã com este estudo. O texto áureo desta lição encontra-se registrado em 1 Coríntios capítulo 14. Por sinal, nós faremos bastante ênfase do capítulo 14, do capítulo 12 de 1 Coríntios, porque trata bem profundamente do tema dons espirituais. Nos diz assim: porque o que fala línguas estranhas ou língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios, mas a profecia fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, já focando aqui a profecia, pois vai se tratar do nosso primeiro tópico da lição. A profecia, ela é para edificação, ela é para exortação e consolação. Verdade prática: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificação, para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Então aqui está o objetivo principal destes dons: profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Já quero abrir um parênteses aqui, pois muitas das vezes temos visto estes dons sendo utilizados de formas incorretas, até mesmo para dar, principalmente a questão da profecia, para dar direção a alguém. Muito comum acontece na questão do casamento, alguém procurar um profeta para que este profetize se o seu namoro é de Deus, se é para o casamento ou não é, ao invés de orar, ou até mesmo profetizar quem será o seu cônjuge. E isto sabemos que não está de acordo com a palavra, porque a palavra não diz que a profecia, que as variedades de línguas, interpretação, esses dons são para direção. Não são para direção, eles são sim para edificar, exortar e consolar. É para essas três finalidades que estes dons eles estão à disposição da igreja dos tempos atuais. A nossa leitura bíblica em classe seria importante passar para os irmãos nesta manhã, você que nos acompanha e porventura está com a sua revista, que tem a revista da Escola Bíblica. Você que não tem, se você quiser utilizar a sua Bíblia, abra no capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 12, o versículo 7, depois leremos o 10, o 11 e o 12. Assim diz: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Então, quem dá esta manifestação é o Espírito,
e é dado à igreja para o que for útil. Então, manifestações do Espírito Santo não é para promover ninguém, não é para fazer alguém ser maior do que o outro, provar que é mais crente do que o outro, não. Esta manifestação é para o que for útil. Se houver uma profecia e esta vier para edificar, ela está sendo útil. Se essa profecia vier para exortar, ela está sendo útil. Se ela vier para consolar, ela está sendo útil, porque esta é a finalidade da profecia, da variedade de línguas e da interpretação de línguas. O versículo 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Esses são os dons dados pelo Espírito que são oferecidos à igreja, está à disposição da igreja. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente, olha que coisa maravilhosa, a cada um como quer. É interessante observar isso aqui, que quem reparte é o Espírito Santo, e ele reparte, dá a cada um como ele quer, não é do jeito que nós queremos. Se alguém faz uso da profecia do jeito dele, não é o Espírito Santo que está o conduzindo, porque é ele que conduz, é ele que dá este dom como ele quer, na porção que ele quer, na proporção que ele quer. Aí nós vamos agora para 1 Coríntios capítulo 14, para ler do verso 26 ao verso 32. Que fareis, pois, irmãos? Isso é Paulo escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14. Quando vos ajuntais, aqui falando do culto, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça tudo para edificação. Veja que Paulo está confirmando isto à igreja, dizendo que nas reuniões dos crentes da igreja de Jesus Cristo, quando nós nos ajuntamos, cada um de vós, olha bem, tem salmo, que é louvor, que é adoração, tem doutrina, que é ensinamento, tem revelação, que é algo sobrenatural, tem línguas, então as línguas estranhas, elas são presente de Deus, do Espírito Santo para a igreja, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Agora vem aqui a exortação de Paulo. E se alguém falar línguas estranhas, faça isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete. 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, não o profeta, a profecia. Vamos entender bem isso aqui, certo? Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após os outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Olha aqui a finalidade da profecia, consolar. E o 32, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é o Espírito Santo que está sujeito ao profeta, mas o espírito do profeta. É aquele momento que ele está sendo usado, mas ele percebe que Deus levantou alguém com uma revelação, ele tem que ter a sabedoria de calar para ouvir o que Deus vai falar através do outro que Deus está levantando na profecia. E vamos entender esta questão de profeta. Nós sabemos que a Bíblia diz que a lei dos profetas duraram até João Batista. Hoje nós temos a manifestação do Espírito Santo na vida de alguém com o dom da profecia. Hoje é dom. Então chama-se profeta o que é usado no dom, mas não quer dizer que este é um profeta que vai ser sempre usado. Pode ser usado hoje e não ser usado amanhã. Lamentavelmente, nós vivemos uma geração que recebeu um ensino não bíblico, em que o indivíduo que é usado na profecia, ele tem que ser usado todo dia. Mas se Deus não quiser usar, Deus não é obrigado a usar ninguém na profecia, nem nas línguas estranhas, nem na interpretação. Deus, pelo seu Espírito, dá a cada um para o que for útil. Se o culto que estivermos realizando
não houver necessidade de se levantar um profeta, Deus não vai levantar. Então, nós vamos aprender isso daqui a pouquinho, de qual é os fundamentos da profecia, de qual natureza pode ser, humana, de Deus, ou até mesmo do diabo. Nós vamos aprofundar isso. Quero chamar a atenção dos irmãos nessa introdução, que ainda estamos na introdução, que Paulo nos fala de uma consciência sólida, certo? Sadia, tá certo? Uma consciência sadia no que tange ao uso dos dons de elocução. Então, uma consciência sadia. Não é para usar dos dons de elocução para se promover, para se apresentar maior do que ninguém, certo? Tem que ser com consciência para que este dom seja usado de forma sadia. Nós temos por objetivo geral nesta lição apresentar os dons de elocução, como foi já comentado, e essa lição ela está subdividida em 3 pontos. Primeiro ponto, expor biblicamente o dom de profecia. Nós vamos nos aprofundar sobre o dom de profecia. Todos estes pontos, eles trazem o resumo do significado, ou seja, fala claramente o que é a profecia, o que é a variedade de língua, o que é a interpretação da língua. No segundo tópico, nós vamos explicar o dom de variedade de línguas. Você que nos acompanha, que quem sabe pertence a uma igreja tradicional e às vezes não concorda até, não é isso, com o fato da igreja pentecostal ela fazer uso destes dons. Eu agradeço a sua participação e fique conosco até o final. Vai ser de proveito para a sua vida, eu tenho certeza, para a minha vida, para todos nós, e será esclarecedor também, e será um puxão de orelha também para muitos pentecostais que não estão usando estes dons de forma legítima, não estão usando estes dons segundo os parâmetros bíblicos. Então, é necessário que nós venhamos prestar bastante atenção nisso. Então, dentro da questão da exposição bíblica do dom de profecia, nós vamos aprofundar e ver que muitas das vezes este dom de profecia está sendo mal usado no meio pentecostal, tá certo? Precisamos entender que a igreja precisa estar viva, em movimento, porque a igreja é um organismo vivo. Todo organismo vivo precisa estar em movimento para se manter vivo, certo? E a manifestação dos dons traz esta vida para a igreja, faz esta igreja ser uma igreja viva, uma igreja que é exortada, uma igreja que é edificada, uma igreja que é consolada através dos dons do Espírito Santo, tá certo? Então é importante, assim como para a nossa saúde física, o movimento é importante, né? Não só para a questão de estética, mas um bom exercício nos ajuda a melhorar a nossa condição física. Assim também é a vida espiritual. Todo exercício espiritual vai ajudar o nosso corpo espiritual, o organismo vivo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Prosseguindo aqui na nossa parte introdutória, eu quero passar para os irmãos algo interessante que está num contexto mais para o professor, mas achei de fundamental importância, que nos diz o seguinte: atualmente temos visto muita confusão e falta de sabedoria no uso desses dons, em especial de profecia. O que tem de pessoas entregando profecias falsas, alguém até diz profetada, que não provém de Deus, não é pouca coisa não. Então, devemos estar atentos, em especial o de profecia. Por isso, precisamos estudar com afinco este tema, a fim de que não estejamos enganados pelos falsos profetas. Paulo exorta os crentes de Coríntios para que eles procurassem com zelo os dons espirituais e, em especial, o dom de profecia, pois aquele que profetiza edifica a toda a igreja. Amém? Que bênção. Ainda no caráter introdutório, nós temos aqui a introdução da lição que diz: o estudo da lição desta semana concentra-se nos 3 dons classificados como os dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Os propósitos destes dons especiais são os de edificar, exortar,
consolar a igreja de Cristo, o qual falamos bem aprofundado já sobre isso. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. São manifestações sobrenaturais, não são naturais, mas sobrenaturais. Por isso não deve ser usado de forma incorreta. Não se pode brincar com o sagrado, não se pode brincar com aquilo que a Bíblia apresenta como sendo algo muito sério. Assim devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Vamos entrar no nosso primeiro ponto da lição, que nos diz: dom de profecia. E se já está sendo bênção para você também, você pode estar interagindo conosco, pode estar aí nos incentivando, dando a sua participação online também, quem sabe até você tecer um comentário, colocar aí a sua dúvida, e com certeza será de grande valor para nós analisar o seu comentário, certo? Então, dom de profecia, 1 Coríntios 12, verso 10. O que é o dom de profecias? Aqui vem o esclarecimento. O dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios 14, refere a mensagens espontâneas. Ninguém escreve a profecia, certo? Ninguém escreve a profecia, ela tem que ser espontânea. Eu quero já aqui abrir um parênteses, né? Porque nós vivemos uma era do vira para o seu irmão e profetiza. Isso não tem argumentação bíblica, porque a profecia ela é espontânea. O indivíduo está cantando um louvor, de repente manifesta nele o dom da profecia, e ele é usado para entregar uma profecia a alguém. Pode estar ao seu lado, mas também pode estar distante dele, e isto é a ação do Espírito Santo na vida. Agora, este negócio de mandar profetizar não tem base bíblica para isso. Então, é espontânea, inspiradas pelo Espírito e em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Então, uma língua conhecida, não tem como eu profetizar em línguas estranhas, eu preciso falar em uma língua conhecida, tá certo? Esse é o resumo aqui da profecia. Para que quem fale e também para quem ouve. Objetivando o quê? Edificar, exortar ou consolar. Para um desses três fins, essa profecia vai ser entregue a alguém. Não é para envergonhar ninguém, não é para humilhar ninguém. Alguns fazem uso da profecia para envergonhar. Tem algo que Deus entrega a alguém e que para ser entregue deve ser entregue no particular. Por quê? Para não envergonhar o indivíduo, porque a profecia não é para envergonhar ninguém. Então aqui está, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem, para quem a mensagem está sendo entregue, né? Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, nem sempre a profecia é de bênção. Você vai ganhar um carro novo, você ganha uma casa nova, não entra por aí, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernente ao uso incorreto deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Isso tem se tornado algo rotineiro, falsas profecias, apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local. Então não há nenhum argumento bíblico para que venha sufocar a profecia, tá certo? Mas sermos diligentes e termos cuidado com as falsas profecias. Louvado seja Deus. Conforme 1 Tessalonicenses 5:20, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. E aqui tem outra observação importante: não nos é dado o direito de julgar o profeta, mas temos total liberdade de julgar a profecia.
Qual é a base do nosso julgamento da profecia? As Escrituras Sagradas. Está de acordo com a Bíblia? É bíblico? Deus falou na sua palavra? Porque a profecia por excelência chama-se Escritura Sagrada. Esta é a profecia por excelência. E qualquer profecia que foge aos parâmetros da Bíblia Sagrada, essa profecia é falsa. Posso dar exemplos? Nós vivemos uma era bem perto de nós de alguém que dizia: Deus levantou um profeta e me diz que eu tenho que obedecer a Deus e não aos homens. E aí eu pergunto, será que a Bíblia se contradiz? Hebreus 13 nos diz que nós devemos obedecer aos nossos pastores, sujeitarmos a eles como aqueles que hão de dar conta das nossas almas perante Deus, porque são eles que velam por nossas almas. Então a palavra de Deus diz que eu tenho que sujeitar ao anjo da igreja. Como é que Deus vai usar um profeta e dizer que eu não preciso ser submisso ao meu pastor, porque eu tenho compromisso com Deus e não com o homem? Mas o homem que Deus colocou na direção da igreja, ele é chamado de anjo da igreja, e nós precisamos ser submissos à sua liderança, desde que essa liderança esteja pautada no ensinamento bíblico. Aleluia, louvado seja Deus. O que está por trás das mensagens? Toda profecia espontânea deve ser julgada. Então, queridos, é muito inteligente isso aqui, muito importante, né? A mensagem profética, ela precisa ser inteligível, ela precisa, né, ter respaldo bíblico e precisa ser de forma entendida de quem está recebendo esta profecia, tá certo? A falta de ensino da palavra de Deus define se a profecia é séria ou errada. Muitas das vezes, por falta de ensino da palavra, alguém está fazendo um ensino errado da profecia, tá certo? Então, lembrando sempre disso, a profecia não é para direção, mas a profecia, ela é para os 3 princípios básicos que já falamos aqui: edificar, exortar e consolar. Nós estamos aqui já no nosso segundo parágrafo da lição, que fala a revelação do dom de profecia. Nós vimos aqui o que é o dom de profecia, agora a relevância do dom de profecia. Vamos trazer aqui um conceito da relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. E eu gostaria de ler este texto que você quer, está em 1 Coríntios capítulo 14, o versículo de número 1. 1 Coríntios 14, versículo de número 1. Olha que Paulo diz aqui na palavra do Senhor: segui o amor e procurai com zelo, com cuidado, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Tá certo? Então Paulo exorta que devemos procurar pela importância deste dom. Não obstante, ele igualmente recomenda que o exercício deste dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Aí no mesmo capítulo 14, versículo 40, eu faço questão de ler para os irmãos também, diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Decência e ordem. O culto que nós prestamos a Deus, ele precisa ser um culto racional, com decência e com ordem. Às vezes, muitos perdem a ordem do culto e dizem ser um mover do Espírito. Precisamos ter muito cuidado com isso. Prosseguindo, os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem, conforme 1 Coríntios 14, versículo 29, o procedimento das profecias. E nós vamos ver agora de onde pode proceder as profecias, pois elas possuem 3 fontes distintas. Sabe quais são elas? De Deus, o homem e, lamentavelmente, o próprio diabo. A profecia pode prover-se, né? Ou ser provida dessas 3 fontes distintas: Deus, o homem e o diabo.
devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos mostra ações de falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, está aí uma visão ampla da questão da profecia e dos perigos que está em torno da profecia. Então, qual é o remédio? Qual é o caminho a seguir? Os parâmetros bíblicos, a verdade bíblica. Aí nós vemos o que Jesus, ou a postura de Jesus em João 6, quando ele pregou um sermão duro. E nesse sermão ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que aconteceu? A multidão começou a sentir que o sermão estava duro demais. O que a multidão fez? A multidão foi abandonando Jesus. A multidão foi saindo. E de repente Jesus olhou ao seu lado e estava apenas os seus discípulos. Aí você poderia me perguntar: Jesus mudou o seu discurso? Não, Jesus continuou com o mesmo discurso. A única pergunta, ou com o mesmo ensino, a única pergunta que Jesus fez aos seus discípulos foi: e vós também quereis me deixar? Aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Mas hoje nós vivemos uma era de estratégias. O indivíduo prega a palavra de Deus como ela é e começa a ver que não está dando resultado, não está enchendo a igreja. Então ele começa a usar estratégias, ele começa a criar coisas antibíblicas, amuletos e uma série de coisas para trazer pessoas com promessas muitas das vezes antibíblicas, entre elas aqueles que dizem: vem e seus problemas serão solucionados e você não sofrerá mais. Isso é uma afronta à Bíblia, é uma afronta ao ponto central da Bíblia, que é Jesus Cristo, porque ele foi bem claro, bem enfático, dizendo: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se o Cristo Salvador, se aquele que morreu na cruz, que veio trazer salvação, ele disse que teríamos aflição, como nós, mortais pecadores, podemos pregar para alguém que, aceitando a Cristo, ele não terá mais problema? Não podemos pregar uma inverdade, irmãos. Precisamos pregar a verdade. Alguém chega para você e diz uma profecia: sua vida a partir de hoje mudou, nunca mais você será o mesmo, sua vida será uma bênção para sempre. Cuidado com essa profecia, porque enquanto estivermos nesta terra, passaremos por lutas, por dificuldades, mas Jesus nos garante: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus não mudou o seu discurso, ele continuou no mesmo sentido, porque Jesus sempre teve compromisso com a sua palavra. Que tenhamos compromisso com a palavra e que não venhamos para granjear a amizade de alguém, para crescermos, para sermos vistos como grandes, usarmos da profecia para nos promovermos e atropelarmos princípios bíblicos. Isto é reprovado pelo Senhor. Terceiro parágrafo: propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente, porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial ao da profecia, em sua função. Aqui vai falar os líderes, Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. Deus colocou o pastor como guia, como líder da igreja, e ele passa a consultar supostos profetas. Os profetas duraram até João Batista, houve um período que os reis tinham que consultar os profetas, mas hoje é diferente. Nós vivemos a era da graça e a Bíblia diz que foi aberta uma porta de acesso a Deus pelo sangue de Jesus, o qual podemos entrar à sua presença. Mas muita gente, por preguiça de buscar a Deus, é muito melhor ouvir um profeta. Por preguiça de pagar o preço, é muito mais fácil pedir oração aos outros. Mas há uma promessa, irmão: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Aí, onde é que está a necessidade de busca? É eu me dedicar, eu interessar em buscar, tá certo? Então, prosseguindo aqui,
A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão, até porque Deus é o nosso Criador e tudo que é criado ou formado, criado, precisa ter um manual. E o manual do Criador para nós é a Bíblia Sagrada. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisões algumas sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Esses profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos os tais falsários. Jeremias 23, 9 a 22, se você quiser consultar, seria muito bom. Eu quero ressaltar aqui Isaías capítulo 30, versículo 10, onde o povo clamava: profetiza-nos coisas agradáveis ou coisas agradáveis para nós. Olha aí, vivemos uma geração assim, que estão em busca de profecia de coisas boas, agradáveis. Mas quero concluir o primeiro ponto com o Salmo 119, composto de 176 versos. No verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sendo assim, podemos prosseguir, avançar para o segundo ponto, que é a questão da variedade de línguas, que está inserido em 1 Coríntios capítulo 12, especificamente versículo de número 10. Vamos para a definição. O que é o dom de variedades de línguas? De acordo com o teólogo Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. Quem está falando não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Alguns ensinam que, por estarem alistados em últimos lugares, este dom não são os de maior importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas dos dons encontrado no Novo Testamento, colocam os dons em ordens diferentes. Então, esta ideia de que, porque aparece aqui em última instância, são de menos necessidade, menos valor, mas eles aparecem em outras situações em ordem diferente. Então, não podemos apoiar nisso. O dom de variedades de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Então, vejamos aqui, né? Não se trata de algo natural quando nós falamos de variedade de línguas. Não é algo natural, é algo sobrenatural, algo que é vivido pela pessoa, é uma experiência pessoal. Você precisa experimentar, ter essa experiência pessoal. Aí você vai poder falar, dar o seu parecer à questão da variedade de línguas. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos diz ali que houve uma manifestação maravilhosa após o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito, e quando o apóstolo falava e declarava aquilo estava acontecendo, porque eles estavam sendo julgados erroneamente, ele diz: olha, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, é aquilo que foi prometido, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E a Bíblia diz que em Jerusalém estavam etnias, pessoas de várias localidades, de várias regiões, de várias línguas, porém eles ouviam o apóstolo falar em sua própria língua. Ele falava, vamos dar o exemplo aqui, o português, mas o inglês entendia no inglês, ou o japonês, ele entendia na sua própria língua. Então, havia esse entendimento, tá certo? Naquilo que se falava. Então, nós vamos aqui entrar no resumo da questão do dom de variedade de línguas, mas já fica aqui claro que é uma língua que aquele que está falando não entende, tá certo? Mas Deus tem recursos para isso também, e nós vamos ver aqui no segundo parágrafo, que traz o seguinte: qual é a finalidade do dom de variedade de língua? Qual a finalidade? Primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Diz a Bíblia que aquele que fala em mistério edifica-se a si mesmo, porque não fala aos homens, mas a Deus.
Falar em mistério é ter uma conversa direta com Deus, certo? Em uma língua que você não entende, mas que você recebe uma edificação extraordinária que só quem experimentou pode dizer, pode afirmar isto, certo? Conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Portanto, a gente lê, diz aqui, o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Há uma edificação, um crescimento espiritual, há um mover na sua vida, né? E você o corpo místico de Cristo, né? Como um ser vivente, né? Como a gente falou aqui na introdução, né? Um organismo vivo, você precisa se movimentar e o dom do Espírito ele te movimenta, tá certo? As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diariamente. Então, há um renovo, há um tocar do Espírito Santo na vida daquele que fala em línguas estranhas, né? Então, está aqui bem definido e importante dizer que isto está disponível a todos os crentes, inclusive Atos dos Apóstolos 2:39, se você ler lá está escrito que esta promessa é para vós, para os vossos filhos e a tantos quanto o vosso Pai chamar, ou para todos os que crerem. Então é uma promessa atual e que está disponível a todos. Parágrafo 3, atualidade do dom, porque muitos dizem que foi lá só no tempo dos apóstolos, né? Mas vamos ver a atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos nos cenáculos foram batizados com o Espírito Santo e falaram outras línguas pelo Espírito, como Atos dos Apóstolos capítulo 1, não é isso? Até Jesus faz essa promessa do 4 ao 5, depois cumpre no versículo 8. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto o foi nos dias da igreja primitiva. Tem o mesmo valor, né? Tem o mesmo valor. Então, por isso, nós afirmamos que estes dons, eles são atuais. E isto está confirmado, como já disse, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Só que tem uma coisa, este dom precisa ser usado com disciplina. O grande problema está sendo a falta de disciplina. Vivemos uma safra de pregadores que sempre levaram a igreja a se empenhar em fazer o uso deste dom de forma incorreta. Toda a igreja falar em língua ao mesmo tempo, né? E a palavra de Deus, se entrar ali algum indouto, ele obviamente ficará escandalizado e não vai entender nada, tá certo? Então, volto a dizer, esta bênção da variedade de línguas, ela precisa ser uma experiência pessoal, certo? E, com certeza, isso vai nos manter vivos espiritualmente. Amém? Vamos aqui já prosseguir para o terceiro e último tópico da lição, para nós cumprirmos aqui com o horário estabelecido da lição. O 3 fala sobre interpretações de línguas. Se temos línguas estranhas, se quem fala não sabe o que está falando, há uma necessidade de haver intérprete. Alguém precisa interpretar. E Deus, ele é completo em sua obra, né? Usa para vir a falar em línguas estranhas, uma língua que ninguém entende, mas usa outro. Ou precisa usar, a igreja de ter essa consciência, precisa ter alguém que Deus levante ou que se proponha a buscar este dom para interpretar a língua, né, em uma língua compreensível, tá certo? E este dom está disponível à igreja. Alguém que levante, alguém fala em mistério, alguém levanta e passa a traduzir esta língua em uma língua compreensível, no português, no inglês, no francês, onde for falado a língua estranha. Vamos para a definição do dom
que é um dom de interpretação de línguas, tá certo? A interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo ou na verbalização aquilo da própria pessoa, né, ou do grupo onde está reunido, aquilo que foi pronunciado em línguas, tá certo? Então, foi falado em línguas estranhas e Deus levanta alguém, né, que vai ser usado no próprio vernáculo, quer dizer, no seu próprio idioma, naquele idioma que todos estão reunidos, para que essa mensagem seja entendida. Lá no Senac foi diferente, porque tinha várias nações reunidas. Então Deus agiu de forma sobrenatural e essa língua foi entendida, cada um entendia na sua própria língua, tá certo? Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Será que não está faltando a nós pentecostal estudarmos um pouquinho mais isto? Nos aprofundar mais um pouco nisto? Isto significa aqui lavar a roupa suja, né? O meu pastor, o presidente, o pastor Jamil, usa sempre o termo: roupa suja se lava em casa, não é isso? Será que não é o momento de analisar melhor isto? Como estamos utilizando os dons espirituais, principalmente igrejas neopentecostais, e que utilizam dos dons, e lamentavelmente igrejas pentecostais também, que têm feito mau uso desse dom e não tem sido para edificação. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se não tiver intérprete, que eu fale comigo mesmo. Ele diz consigo, falando à igreja, que eu fale comigo mesmo, no meu íntimo, certo? E automaticamente estarei falando com Deus e estarei assim sendo edificado, tá certo? Então, e entendemos aqui que Paulo não proibiu falar línguas estranhas, não proibiu nenhum dos dons espirituais, pelo contrário, ele os incentivou, porém que fosse feito de forma correta, com decência e com ordem. Então, não podemos proibir o falar línguas estranhas. O que precisamos? O que precisa ser feito é um ensinamento da palavra para que seja feito um bom uso deste dom, porque ele é de suma importância para a igreja. Parágrafo 2 e último da lição desta manhã. A diferença entre o dom de interpretação e o de profecia. Vamos separar estes dois dons aqui, profecia e interpretação, porque a interpretação, ela leva uma mensagem e a profecia também leva uma mensagem, tá certo? As variedades de línguas, elas não são entendidas, precisa haver um intérprete. A profecia já é inteligível, a pessoa entende, tá certo? Então vamos lá, vamos ver a diferença entre estes dois dons, a interpretação e o de profecia. Embora haja semelhanças, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, tá certo? Tem que ser capacitado pelo Espírito Santo, senão a interpretação ela vai ser humana ou demoníaca. Precisamos ter cuidado. Precisa pelo Espírito Santo, certo? Para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. É lindo quando Deus levanta, como já aconteceu comigo, Deus levantar alguém em línguas estranhas e a mensagem era para mim, e Deus usar um intérprete para transmitir na mesma hora, na medida que a pessoa falava, e a pessoa falar a mim. Profecia, que coisa tremenda! Eu estava recém-chegado ao meu pentecostal, segundo culto que eu participei na igreja pentecostal, tendo em vista que eu imigrei de uma igreja tradicional, e Deus levanta uma irmã em profecia, e aquela irmã falou até o horário que eu levantava, e ela falou tudo sobre o cuidado de Deus para com a minha vida, e eu sem nenhuma experiência com os dons espirituais, nem batizado pelo Espírito Santo era, porém o Espírito testificou com o meu espírito de que a mensagem era para
direcionada à minha pessoa. Então, irmãos, é coisa extraordinária e maravilhosa a ação do Espírito Santo. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Aqui traz aqui a definição, a visão de Estevão Ângelo de Souza. Ele define bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas. Como usaremos o dom de interpretação de línguas se não tiver línguas estranhas? Então é necessário que se tenha o dom de línguas, de variedade de línguas, né? E aí sim, aí haverá necessidade de que se tenha um intérprete, tá certo? E que Deus conceda à igreja também aqueles que têm os dons de discernir os espíritos, para saber se aquela língua é de Deus, é do homem ou até do próprio adversário. Eu tive experiência disso também. Uma pessoa se levantou em línguas e o Espírito testificou com o meu espírito que a língua que ela estava falando não era de Deus. E eu fiz uma prova com Deus, disse para Deus, se o Senhor está falando comigo que essa língua não é do Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus, e que esta irmã pare de falar agora. Ela calou imediatamente. Então, foi testificado que a língua, ela não provia do Senhor. Não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas. Ao passo que a profecia não depende de outro dom, certo? Creio que está bem esclarecido. A profecia não depende de um outro dom, não depende de um intérprete, certo? A profecia, ela é entregue de forma inteligível, na língua da pessoa, como estou falando com você aqui, o dom da profecia é utilizado desta maneira. Muitos dizem isso que o Senhor te diz assim, assim, né? E fala a mensagem que Deus tem. Posso dar um exemplo no Velho Testamento, e temos muitos no Novo Testamento, mas quando o rei Acasias, ele havia caído de um quarto alto e havia ficado enfermo, ele, ao invés de consultar ao Senhor, ele mandou mensageiros aos deuses dos Ecrons. E a palavra de Deus nos diz que Deus vai falar ao profeta Elias para ir de encontro aos mensageiros de Acasias, filho do rei Acaz. E Elias cerca os mensageiros e dá uma mensagem a ele, profética. Volta e diz a Acasias que da cama em que ele subiste, ele não vai descer, ele certamente vai morrer. E os mensageiros voltaram imediatamente e falaram com o rei Acasias, olha, encontramos um homem e ele mandou te dizer que tu não vai viver não. Da cama que tu caíste nela, deitaste nela, tu não levantará, tu vai morrer. E ele pediu a descrição de como era este homem. E quando eles falaram do cinto, da veste dele, ele diz, é o profeta Elias, vai chamá-lo. Aí foram chamar o profeta Elias, Deus fala com Elias, vai com eles, Elias vai com eles e chega para Acasias e diz, não havia profeta em Israel para que tu os consultaste e mandaste consultar ao Deus dos Ecrons? Porém o Senhor te diz, desta cama que tu caíste nela, deitaste nela, tu não levantarás e tu morrerás. E Acasias morreu daquela enfermidade. Uma profecia que se cumpriu, pois foi Deus quem falou, certo? Então nós vamos, irmãos, caminhando já para o nosso encerramento, só mais alguns comentários aqui. Já disse que não se pode proibir, né, a questão do falar em línguas. Também há uma necessidade do ensino mais profundo, para que seja feito um uso bem claro destes dons. E dentro da questão da variedade de línguas, há necessidade que se tenha um que fale e um que interprete. Na profecia, Deus usa um apenas no dom da profecia, esse fala de forma inteligível e transmite a mensagem àquele a quem Deus quer falar. E não esquecendo que a profecia, ela nunca será para direcionar alguém. A profecia, lembre sempre disto, ela é para edificação, para exortação e para consolação. A nossa conclusão da lição, nós estamos aqui com uns 3 minutos para concluir,
Diz assim: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados aqui, entre aspas, né, cessacionistas, Deus continua, querem cessar os dons, né? Deus continua abençoando os crentes com as suas dádivas, são presentes, são bênçãos. Por isso que a palavra de Deus diz que pelo mesmo Espírito é dado. Ninguém é dono do dom, ninguém é dono da profecia, ninguém é dono da língua estranha, é dado. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia e de falar em línguas estranhas e de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem, conforme 1 Coríntios capítulo 14, 39 a 40. Agindo desta forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Amém? Que Deus abençoe você que até aqui nos acompanhou. Deixa aí seus comentários e também aí, se você quiser estar curtindo, né, dando seu joinha nesse canal e se inscrevendo, fortalecendo assim o canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos tido esse cuidado de trazer esta lição, transmitir os nossos cultos, e você é muito bem-vindo. Eu quero encerrar com uma oração, e nessa oração quero incluir as vidas que estão sofrendo, padecendo com esta enfermidade mundial que tem assolado as nações. Talvez, quem sabe, estou falando a alguém que tem um parente, ou quem sabe está contaminado com esta enfermidade. Eu quero liberar uma palavra em nome de Jesus para a sua vida, porque a palavra de Deus diz: orai uns pelos outros para que sareis. E Tiago escreveu que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu creio que Deus, nesta manhã de domingo, no momento da escola bíblica dominical, Deus pode entrar na sua casa, pode entrar nesse leito de hospital, pode visitar o seu parente lá na UTI, talvez lá esteja até entubado, e fazer um grande milagre para a glória do nome do Senhor. Te convido a orar comigo. Amado Deus, santo e poderoso Pai, te damos graça por Tua palavra, te damos graças, ó Deus, pelos dons do Teu Espírito Santo, que são presentes, são dádivas para a Tua igreja, que são atuais, Deus. Aqueles que têm, ó Pai, recebido, meu Deus, têm usufruído, ó Deus, de uma alegria espiritual extraordinária, de um renovo maravilhoso. Eu peço em favor de toda a Tua igreja, em favor de cada internauta, esta pessoa que nos assiste pela primeira vez, esta pessoa que pertence a uma outra igreja, mas que está nos acompanhando, esta pessoa que não pertence a igreja nenhuma, mas está nos acompanhando. Meu Deus, eu peço a Tua bênção, porque a Tua palavra diz que a Tua chuva vem para maus, para bons. Tu não faz acepção de pessoas, e creio, ó Deus, que a bênção do Senhor há de alcançar a todos nesta manhã. Meu Deus, visita esta pessoa que foi acometida deste vírus. Ó Pai querido, que aos olhos humanos é forte, mas forte mesmo é o Senhor, porque o Senhor é um Deus forte, Tu és um rochedo. Tua palavra, o salmista fala acerca de Ti, ó Deus, como, ó Deus, o Deus por excelência, o guarda fiel de Israel. Aleluia. Tua palavra diz no Salmo 46 que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. Em nome de Jesus, Tua palavra deu, ó Deus, aos Seus discípulos a autoridade de entrar nas casas onde houver enfermos, os curar. E pelo poder da Tua palavra, Senhor, eu libero, Senhor, no nome de Jesus, uma bênção sobre este internauta, sobre os irmãos que nos acompanham nesta manhã, esta pessoa que está enfermo, Senhor, quem sabe em estado crítico, desenganado pela medicina, mas que neste momento, em nome de Jesus, ele seja tocado e esta enfermidade seja repreendida para a glória e para a honra do Teu nome, Pai, segundo a Tua maravilhosa vontade, porque tudo será feito segundo a Tua vontade, pois nós somos limitados, mas para o Senhor não há limites. Nos dê um restante dia abençoado, um culto abençoado à noite, e que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus oramos ao Senhor para todos sempre. Amém e amém, Jesus.